Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Eu tô voltando então a gravar alguns vídeos aí pro canal, dei uma parada, né, em função aí de outros projetos, mas agora eu tô voltando. E eu já quero começar a fazer, né, a gente vai fazer uma série de vídeos sobre leis universais, leis que você precisa entender para ter uma vida melhor. A gente precisa entender que desde lá a gente tem uma lei primordial, né, da vida, que eu chamo de lei universal. E essa lei ela vem cascateando aí, né? Vão sendo formas de alcançar essa lei maior que vão se formando leis menores, tá? E aí o meu objetivo nessa série de vídeos que eu vou fazer, eu vou trazer algumas leis e vou explicar elas para que vocês consigam entender, ampliando a percepção, ampliando a consciência de como elas agem na tua vida e de como é que tu pode usar ela de forma positiva e como é que tu pode ter uma vida melhor com isso, tá? O que eu preciso dizer? A gente tem uma lei universal que é a lei primordial de tudo. É uma lei onde a gente tem uma força agindo, né? O que é a lei? A lei é uma força, é algo que age em busca de um objetivo. Então a gente precisa entender que essa lei, a lei primordial, é a lei da evolução. Ela é uma lei que, através dela, diversas outras forças, diversas outras leis vão sendo formadas para se chegar nessa lei de evolução. A lei de evolução, você precisa entender que não é a evolução por si só, mas sim a evolução de um conceito de vida melhor. Não é um conceito de vida melhor do que eu acho ou do que tu acha de uma vida melhor. Porque se a gente começar a vir daí para essa forma de ver as coisas, é onde a gente começa a ter problemas na nossa vida. A gente começa a ter distorções. A gente começa a não ver a vida e as coisas como elas são. Quando a gente se fecha dentro do nosso processo cognitivo, quando a gente se fecha dentro do nosso processo racional do que é a realidade. A gente precisa entender que a realidade nada mais é do que um conjunto de significados que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Isso a gente chama de realidade, né? O que tu está me enxergando, entendendo que eu sou uma pessoa, que tem livros, ar-condicionado, tudo isso te ensinaram. Tudo isso foram formas que o teu cérebro aprisionou dentro de processos, né, de ondas eletromagnéticas ou também agora conforme tu está me ouvindo, ondas mecânicas, que acabaram fazendo com que tu entenda o que eu estou falando em português, tá? Que também tem a ver com esse teu processo de realidade, dentro também do que tu entende, o que são as coisas em volta, né? A nossa vida em sociedade, a nossa vida humana, ela depende de significados. E a gente precisa entender que as leis, elas funcionam num nível diferente disso. As leis funcionam de uma forma diferente. Tu tem que entender que talvez muitas coisas que hoje a gente chama de simbolismo, né? A gente nada mais é do que formas diferentes de dizer coisas e da gente entender coisas que estão além da nossa percepção, tá? Que estão além do nosso entendimento num processo racional onde a gente foi desenvolvido. Porque cada um de nós nasceu em uma família, cada um de nós frequentou escolas diferentes, cada um de nós deu significado para as coisas que aconteceram de forma diferente. Mesmo irmãos, eles deram significados para acontecimentos da vida de formas diferentes. E aí a gente acaba se aprisionando dentro de uma percepção de realidade. E eu quero aqui dizer para vocês que essas leis, elas funcionam em níveis fora da nossa percepção de realidade. Ela existe através de uma percepção, vou até mudar a palavra, ela existe através de uma inteligência maior, de uma inteligência onde a gente não consegue entender ela. E por isso que a gente tem muitas disputas aí que acontecem dentro de uma tentativa de explicação dessa inteligência. O fato é que essa inteligência, ela emana uma lei primordial, que é a lei da evolução, que é a lei do desenvolvimento. A evolução é isso. A evolução, ela é feita de uma forma onde a gente manifesta as coisas de formas diferentes. Então a diferenciação, ela faz parte dessa lei universal da evolução.
a gente querer igualar as coisas, a gente vai contrário a essa lei da evolução. Não é a evolução darwiniana. A evolução darwiniana é uma evolução onde o melhor, o mais adaptado sobrevive, sendo que, na verdade, hoje a gente já tem várias formas de mostrar um pouco diferente, aí bem interessantes, de mostrar que a evolução nada mais é que formas diferentes de vida coexistindo. As coisas vão acontecendo, as vidas vão acontecendo de formas diferentes, e isso faz parte de um processo evolutivo. O processo evolutivo ele acontece através das diferenças e não das igualdades. Então, tudo que a gente vem tendo de diferenças, e isso a gente precisa entender para a nossa vida, ela é positiva, porque ela nos leva a crescer, ela nos leva a evoluir. Tudo onde a gente busca igualar, a gente não evolui, a gente diminui. Eu vou trazer isso para uma vida cognitiva, uma vida psicológica nossa, de sociedade. Tá? Quando a gente traz essa lei para uma parte bem mental, tá? O que é? É que eu acho que a vida deveria ser igual à minha percepção de realidade. Eu busco igualar as coisas, eu busco que as outras pessoas pensem igual a mim, sendo que isso é totalmente antinatural. A lei da evolução, ela exige multiplicação, ela exige diversidade, ela exige conflito, ela exige que as coisas se conflitem para uma coisa melhor sair depois. Ela exige a morte. Ela exige que as coisas se transformem. E transformação é morte. Transformação é vida. A morte e a vida nada mais são do que um processo evolutivo. A vida, ela só acaba porque a morte acontece. A morte só acaba quando a vida acontece. Porque são ciclos de consciência, os ciclos de forças, de energias. As energias se transformam, elas não acabam. As energias que existem dentro desse planeta, eles não saem do planeta, ela fica se transformando. O nosso corpo que se transformou quando a gente morre, ele se transforma. Tudo isso acaba indo para o conceito dessa lei universal chamada evolução. Então, quando nós aqui, como sociedade, buscamos igualar, unificar as coisas dentro dos nossos preceitos de entendimento, da nossa visão doutrinada, vamos dizer assim, porque a gente sempre foi doutrinado, mas é que esse termo, hoje, ele assumiu outros aspectos, né? Mas dentro de uma visão onde eu acho que o mundo deveria ser assim, onde tu acha que o mundo deveria ser assado, onde outra pessoa acha que o mundo deveria ser assado, essas diferenças sempre fizeram o mundo evoluir. Ah, mas evoluiu com guerra, com isso. Sim, mas era um processo de evolução. E aí a gente começa a entender que a evolução ela não depende da gente. A gente pode ter o julgamento que quiser de uma guerra. Talvez outras pessoas tenham um julgamento diferente de uma guerra. Quando a gente sai, e é isso que eu estou tentando trazer para te entender, que as leis elas funcionam independente da gente. A gente, como tem a nossa casa, né? A gente quer que a nossa casa funcione de determinada forma, evolua de determinada forma, babá. Pode ser que surjam ali formiguinhas, né? Talvez a gente seja formiguinhas dentro desse plano maior. E daqui a pouco a gente precisa ser exterminado. E aí assim é a vida. A gente dá muito valor para esse corpo, a gente dá muito valor para as coisas que na verdade não passam de ilusão. Vocês precisam entender, talvez eu faça um vídeo mais à frente. Esse vídeo aqui eu tô falando de várias coisas para tentar introduzir o conceito da série que eu vou falar. É que a gente precisa entender que tudo que a gente enxerga, como tu tá me enxergando aqui, não existe de fato, né? Tudo são ondas eletromagnéticas, né? Ou, que nem eu te falei, ondas mecânicas, formatos de ondas onde o nosso corpo, né, pré-programado, recebe essas informações, decodifica isso. A forma que tu vê de mim é uma forma onde está dentro de uma escala de luz que nossos olhos enxergam e a gente dá forma. É um processo muito interessante, mas que eu quero dizer que essa forma ela não existe de fato. Eu existo em ondas, tu existe em ondas, a câmera que está aqui existe em ondas, tudo existe em ondas, onde a gente acaba dando formato. E depois do formato a gente acaba dando significado. O que é esse significado?
é uma opinião comum sobre determinada coisa para a gente viver e conseguir conviver dentro de uma sociedade. Então, o que tu precisa entender? Que existem coisas que estão fora dessas nossas percepções. Tem coisas que existem fora dos nossos, onde nossos aparelhos, né, dentro desse nosso corpo que consegue captar. A luz, por exemplo, a gente capta menos 5% dos raios de luz. 95% a gente não sabe, a gente não vê, a gente não enxerga. E tu imagina qual que é a influência disso, a gente também não tem nem percepção. Então, olha o nível de coisas. Por isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês entenderem que a gente é muito pequeno dentro de tudo isso. Ah, mas eu posso ter controle sobre isso? Tu pode ter um microcontrole em cima das influências que acontecem em ti e de como, e principalmente, tu reage a essas influências, tá? A gente precisa entender a nossa visão e o nosso formato como ser humano. A gente precisa entender como é que a gente funciona dentro de tudo isso que está acontecendo. Vocês têm que entender que as leis, elas existem independente da nossa vontade, elas nos afetam diretamente. Eu vou falar, provavelmente a primeira lei vai ser, eu não montei ainda as leis, né, mas assim, a primeira lei provavelmente é uma lei que filosoficamente, principalmente na cultura hindu, né, foi chamada de karma, né, que é que os físicos, né, dentro do plano físico a gente chama de ação e reação. O princípio é o mesmo, funcionam em formatos um pouco, funcionam em planos dimensionais diferentes, porém na prática eles são a mesma coisa. Ação e reação, né? A gente pode também pegar a cultura popular desse entendimento, dessa lei, que é tu planta o que tu colhe o que planta. Ou seja, tudo que a gente emana, a gente recebe. O karma é isso, independente do que muita gente fala, talvez muita gente repete, né, coisas, não estuda, não aprofunda nisso, mas o karma é basicamente ação e reação. Tudo que tu coloca, tudo que tu faz, a forma como tu age, tu vai receber isso no futuro. De três formas, em três momentos diferentes, é claro, né, ou nesse momento, nessa vida, nesse ciclo, no momento futuro, não se sabe quando. E também nós temos uma terceira força dentro do karma agindo, que é nós, através do hoje aqui, colocando coisas para fora para receber lá para frente, tá? Tudo que a gente faz, a gente recebe. Toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. Essa lei, ela é uma lei secundária, vamos dizer assim, mas é uma lei que rege com muita força a nossa vida. E a gente também tem que entender ela para não se opor a ela. A gente tem que entender que se a gente quer determinada coisa lá na frente, a gente precisa agir de uma determinada forma agora. Se tu briga com essa lei, tu vai ser aquela pessoa que vai dizer, não, mas tudo que acontece comigo é uma desgraça, não sei o que, se coloca como vítima. E vítima não faz bem, nem para nosso desenvolvimento espiritual, nem para nosso desenvolvimento mental. Não funciona bem nem para nossa parte energética e não funciona nada bem para nossa parte psíquica. O que acontece? Eu estudo e eu busco unificar parte da neurociência, do nosso entendimento fisiológico do nosso corpo, tá? Junto à nossa parte filosófica, onde eu uso essa palavra do ser humano disso, parte humana, biológica, né, mecânica, vamos dizer assim, pré-programada, né, fisiológica e tal, e a parte do ser, parte filosófica, do entendimento, das nossas profundidades dentro de um entendimento maior, tá? E eu busco unir esses conhecimentos e ao mesmo tempo também clarificar como é que isso funciona fora de dogmas religiosos, tá? Fora de preconceitos e entendimentos que acabam por simplificar ou simplesmente o pessoal repete, eles não têm um entendimento mais de como as coisas funcionam. Então essa série de vídeos que eu vou fazer, né, estou começando com esse aqui, estou falando da lei principal, da lei mais forte de todas, onde as outras todas desencadearam, é a lei da evolução. Eu quero que tu entenda, vamos levar para a nossa vida prática, tá? Eu quero que tu entenda que as mudanças vão acontecer. E essas mudanças, tu pode jogar elas boas ou ruins. Para a lei, não importa o que tu acha.
O que para ti, como ser humano, nessa jornada de vida precisa é que tu entenda que essas leis funcionam e tu trabalhe a favor delas. Isso é importante para nós. O que é trabalhar? É não ser contrário. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que coisas morrerão para outras coisas nascerem. A gente não precisa, uma forma como é que a gente acaba indo contra a lei, apego. O apego é uma forma da gente não querer que as coisas se vão. E as coisas se vão. Minha vida uma hora vai acabar. Tua vida uma hora vai acabar. E tá tudo bem, porque a gente vai seguir para um novo momento. A gente vai seguir para uma evolução. As coisas precisam morrer para outras nascer. E isso é um processo natural, mas que é muito difícil para nós, principalmente a forma como a gente foi educado, os significados que a gente aprendeu a dar para as coisas que nos aprisionam hoje. O que acontece? Eu não vou falar mal da... Como é que eu sou muito crítico, e aqui falo no vídeo abertamente, e eu quero que talvez antes de tu me criticar ou de tu ter alguma coisa, tu assista aos próximos vídeos, tá? E busca entendimento fora das tuas paixões, um pensamento racional, porque o quê? Eu sou muito crítico à Igreja Católica, tá? Sou muito crítico a eles, pois quem estuda a história das religiões, a parte filosófica, entende, percebe que ela não foi feita da forma correta e muitas das coisas que existem, elas estão mal escritas. Eu tenho aqui, ó, vou mostrar ali, ó, aqui, ó, eu tenho a Bíblia, ó, eu leio aqui, e aqui eu vou falar, eu sou cristão, não sou católico, tá? Porque eu acredito em Jesus Cristo, posso falar sobre vídeo, sobre isso, sobre entendimento, principalmente do Novo Testamento, mas que a Igreja Católica deu uma, vamos dizer assim, uma deturpada, né, nos ensinamentos para benefício próprio, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui, ó, livros egípcios, chineses, né, o I Ching, eu já fiz uma série de vídeos lendo o I Ching aqui, filosofia chinesa muito legal, que a gente tem Confúcio, Tao Te Ching, entre outros aqui indianos também, onde a gente consegue entender a vida sobre outras filosofias mais orientais, porque a filosofia ocidental nossa, a forma como a gente foi educado nos últimos centenas de anos, as nossas famílias já foram educadas assim, é educação católica. A educação ocidental é católica. A forma como a gente vê a vida e o mundo é a forma que a igreja nos construiu. Ah, tá ruim. Não importa. Foi assim, ponto. Não é bom nem ruim. É como foi. Faz parte da história. O meu chamado aqui nesse vídeo e nos outros vídeos que eu já fiz é te apresentar as coisas sob uma forma diferente. É te apresentar uma percepção diferente das coisas. Simplesmente tu tem o poder e a capacidade, e tu que tem que fazer um processo de análise, processo de conexão interna e de ampliação da consciência para entender o que faz sentido e o que não faz sentido para ti, tá? Então esse é o meu chamado, esse é o primeiro vídeo, quero que tu entenda isso, quero deixar o resumo bem resumido. Lei da evolução, primeira lei. Evolução é mudança, mudança é vida e morte, é transformação. Mudança precisa de diferentes manifestações. As diferenças fazem diferença no processo evolutivo. Quando a gente busca igualar tudo, é onde a gente está indo contrário à lei. E isso que eu estou falando agora, eu sei que é muito contrário a uma cultura moderna de entendimento, onde as pessoas acham que o negócio é igualar. Não é. O negócio hoje é respeitar, não igualar. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. E isso é o respeito à lei da evolução. O que a gente precisa como ser humano, respeitando essa lei da evolução? Respeitar. É entender que as outras pessoas são diferentes, têm entendimentos diferentes, e são tão merecedoras quanto eu, fazem tantas coisas boas e ruins como eu, e todos nós aqui fazemos parte
parte de um plano maior. A gente tem que sair um pouco da individualidade, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, para começar a entender que as coisas funcionam de uma forma diferente do que a gente imaginou ou imagina até hoje. Tá bom? Se liga, curte, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Até mais.